da série Entrevistando Press. Hoje a gente vai fazer a terceira entrevista. Nós vamos saber um pouco mais do pré-candidato a deputado estadual Edson Giliboni, que está exercendo o cargo de deputado estadual. Essas coisas da vida e das leis políticas que confunde um pouco, mas ele é um pré-candidato à reeleição. Muito bem-vindo a esse canal de novo, né, Edson? É um prazer, Cristina, poder estar lá ao seu lado, ao lado de todos que acompanham seu podcast. Sabe que eu estava vendo, estudando um pouco a biografia dele, e eu não sabia que, além de engenheiro, o Edson é também administrador de empresa, fez alguns outros cursos. Você pode falar um pouquinho disso? Assim, engenharia e depois administração e... Como é que eu me formei em engenharia civil, né, na Escola Politécnica da USP, e trabalhei minha vida profissional na ferrovia. Então, além da parte técnica, que é a questão técnica da ferrovia como um todo, também se tinha muitas ações de administração. Se passa a ser um técnico administrador. Então, aí eu resolvi também me formar em administração de empresa para somar as questões técnicas, para que a gente pudesse ter um preparo maior na gestão dos cargos que eu ocupei na ferrovia. Comecei como engenheiro de obras, terminei como superintendente em geral, né? E isso ajudou você até a atingir mais crescimento você vai se qualificando, né? Você tem os desafios pela frente e você tem que se qualificando para poder vencer as dificuldades. Mas são momentos importantes na ferrovia, né? Na época aí de grandes acidentes, grandes desafios para manter a ferrovia com segurança. Então, tudo foi uma questão de técnica com gestão. Então, aí somou engenharia com administração de empresa. E me diga uma coisa, aí você foi crescendo, né, trabalhando, e você vem de uma família de empreendedores. E aí, ao longo do tempo, a gente vai chegar na política, mas você tinha a opção de trabalhar, continuar e depois trabalhar na empresa da sua família. Você chegou a fazer isso ou não? Como eu me formei e já comecei a trabalhar profissionalmente na área de engenharia, foi na questão da ferrovia. Você não fez? Aí a família tinha meus pais, tinha os meus tios, depois ficou com meu pai, depois meus irmãos, então sempre teve pessoas da família que estavam à frente da empresa, né? Então não houve necessidade de você... de eu ir lá, eu podia continuar com a o único louco da família? Como já tinha meus irmãos que estavam... Não, o único louco, porque o único que abraçou a carreira política mais adiante, né? Teve um irmão meu que foi candidato a prefeito. Mas não foi adiante, né? Foi uma eleição que ele participou, mas eu brinco, o único com falta de juízo fui eu. É verdade. Mas foi um desafio, Cristina. A questão política é desafios, né? E a política é você fazer o bem, você ajudar, no caso, sua cidade, seu estado, seu país, dentro da sua área de atuação. Eu fui convidado a entrar para um partido político na época que eu era engenheiro aqui na ferrovia. Qual que era a Arena? Você tinha ainda a Arena nesses partidos? Ou... Na época eram dois partidos, Arena MDB e Arena. Aí eu me filiei na época ao MDB, fui convidado por algum partido com o objetivo de ajudar, nós avizinhávamos eleições municipais, ajudar a construir um projeto político produtivo, de responsabilidade, de competência para o município de Itapetininga. Você foi como prefeito, candidato? Daí eu fui vice-prefeito. Foi a primeira eleição que eu participei, que eu fui vice-prefeito e o Tardelli prefeito. Então foi na época, uma mudança de rumo para Itapetininga. Nem o Tardelli, nem eu nunca tínhamos sido candidatos a nada, né? E aí essa experiência política foi bem sucedida, né? E aí você achou, assim, você sentiu, é esse o caminho para mim? Aí depois que você entra, você começa a realizar, começa a participar, começa a ver a importância das atividades políticas, são os desafios que vão se apresentando, né?
Eu fui vice-prefeito e logo em seguida fui candidato a prefeito. E aí, ao longo desses anos todos, como deputado estadual, você teve uma época que você teve 93 mil candidatos, foi eleito, e deixou a cadeira para ser secretário, né, Foi em 2000... hídrico, né, de saneamento e recursos hídricos. Você achou que valeu a pena nesse período, de secretário? Então, quando o governador... Na verdade, as pessoas não sabem, o governador tinha me convidado para ser secretário do Meio Ambiente. Antes? Em 2014. Tá. Assim que você foi? 2011. No final de 2010, para tomar posse em 2011. Tá. Quando eu fui reeleito em 2010. Mas aí havia uma predisposição do partido, na época era o Partido Verde, eles gostariam de eles indicarem o secretário do Meio Ambiente pela história do partido. Aí o governador não aceitou, porque ele queria escolher alguém do partido, não uma imposição do partido. E aí ele me convidou para ser secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. E aí convidou o Bruno Covas para ser o secretário do Meio Ambiente, até que a gente tomou posse junto. Mas quando o governador me convidou, eu me lembro muito bem, foi no governo de transição, o governador, eu até aceito o convite, agradecido por seu confiança, a secretaria uma das mais importantes do estado de São Paulo, mas eu não quero abrir mão das minhas prerrogativas de ser o deputado da minha região. Uhum. Então eu gostaria de continuar tendo as ações de deputado, junto ao governo, das emendas, dos recursos, e ele concordou. Então eu assumi como secretário, mas mantendo as minhas ações como deputado da região. E isso existe até hoje? Essa possibilidade ou não? Existe, depende de combinar com você estabelecer as regras. Né? É bacana isso, né? Você ter essa possibilidade. Porque eu tinha um compromisso com a região. Como secretário, eu ficava com o compromisso da secretaria, as ações de governo do Estado, trabalhando pelo Estado de São Paulo como um todo, né? Que é o papel do secretário de Estado. Mas como deputado da região, eu não poderia abrir mão, porque eu tinha sido eleito com votos aqui da região. Então o governador concordou, e eu, enquanto secretário, tive as emendas normais dos outros que os deputados têm, tinha livre acesso para levar a liderança da região aos órgãos de governo, então eu fiz um papel duplo, eu fui de secretário e deputado. E você podia participar como deputado, sentar na cadeira e tudo, votar? Não, na Assembleia daí não. Lá na Assembleia não, mas nas ações junto ao governo. Que legal, isso eu não sabia. sabia. Tinha um prefeito, eu queria falar com o secretário de transporte, ele me ligava e eu ia com ele falar. Eu não sabia disso, olha que engraçado, eu não sabia mesmo que havia essa possibilidade. É uma combinação. Ótimo, com o governo. Né? É bom porque eu fiquei pensando assim, nossa, 93 mil votos é muito voto para jogar fora. Depois na eleição seguinte tive 104. Verdade, eu achei que tinha sido a maior votação. Depois da secretaria foi 104. E você nunca teve intenção, ou nunca pensou assim, eu vou tentar o federal? É uma questão de espaço, né? Sempre teve alguns federais aqui que já atuavam mais fortemente na região, então eu somava, né? A gente tem muitos federais que a gente tem um bom relacionamento. Eu pergunto isso porque você conseguiu lidar com uma situação de ambição que muitos homens, ou candidatos, ou eletivos, mas na mesma faixa etária, eles dificilmente ficariam, né? E eu acho isso louvável mesmo, porque é isso que a impressão que me passa é o coletivo, né? Você, de uma certa forma, eu faço o meu trabalho aqui, alguém faz ali, soma, é sempre... Você tem que somar, né? A nossa região, Cristina, ficou aí, quando eu assumi, eu até provei isso em números, né? Ficou muito tempo esquecida em termos de desenvolvimento por parte de ações, principalmente do governo do Estado. Então, o papel do deputado estadual, um deles é trazer o governo mais próximo, olhando com prioridade para a região. E o dia a dia das prefeituras é mais junto ao governo do Estado. O governo federal tem mais recursos, mas são coisas mais pontuais. O dia a dia, a questão da educação dos municípios é mais vinculado
ao governo do Estado, a questão da segurança pública mais vinculada ao governo do Estado, a questão habitacional mais vinculada ao governo do Estado, a questão da infraestrutura mais vinculada ao governo do Estado. Então, o deputado estadual tem um papel importante nessa intermediação daquilo que é importante para os municípios da região junto ao governo do Estado. Isso veio bem de acordo com a pergunta que alguém pediu para falar sobre isso, sobre o papel do deputado estadual, a diferença, porque para a gente estar aqui fora, de uma certa forma, parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa. Quer dizer, de uma certa forma, a gente tem o vereador, depois que lida com a cidade, e o deputado estadual, que lida com o estado todo, mas com a sua região em particular. Exato. O papel institucional do deputado lá na Assembleia repercute no Estado todo. Tudo que a gente apresenta na Assembleia, tudo que a gente vota, que aprova, que deixa de aprovar, repercute no Estado todo. Mas uma ação operacional dos deputados, cada deputado tem as suas prioridades. Sim. Tem um deputado que é da região de Campinas, ele vai priorizar as ações lá da região de Campinas. O deputado de Ribeirão Preto vai priorizar as ações a favor da região de Ribeirão Preto. São os deputados regionais. E, no meu caso, o deputado aqui do Sudoeste e do Vale do Ribeira. Então, o meu principal desafio quando eu assumi, eu sabia da responsabilidade que eu tinha e que seria muito cobrado de toda a região. A região tinha ficado, sendo deputado, ficou os 4 anos, mais de 30 anos, quando eu assumi. Então, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, eu sabia que são 94 deputados estaduais. Se eu simplesmente for um igual aos 94, os pedidos meus talvez não tenham tanta importância, eu tenha que dividir com mais 93 deputados. Então, aí entrou a minha formação de engenheiro, né? Como superintendente da FEPAS, eu andava no estado de São Paulo todo. E sempre me chamou a atenção, Cristina, o nível de desenvolvimento das outras regiões do estado. Estradas duplicadas, universidades públicas, grandes hospitais, grandes indústrias, comércio pujante, grandes shoppings. E quando a gente vinha para a nossa região, era visível a diferença de desenvolvimento entre as outras regiões do estado e a nossa. Né? Só que eu preciso provar isso. Só falar acho que fica meio, não tem muito peso. Né? Aí eu fui buscar todos os indicadores econômicos, sociais do estado de São Paulo, por região. E fiz um relatório, um trabalho, um mapa, gráfico, tabela, mostrando em números o quanto nós estávamos em inferioridade em relação a nós e a região. Criei a região Sudoeste, que é a região de Itapetininga, para efeito de estudo, e o Vale do Ribeira, o Baixo Vale do Ribeira. A nossa região ficou em último lugar, em números, indicadores econômicos, indicadores sociais, e o Vale do Ribeira em penúltimo lugar, o Baixo Vale. Nossa região estava pior que o Vale do Ribeira? A nossa região, como a Piaí, aquele Alto Vale do Ribeira, tem muita ligação aqui com Itapetininga, eu incluí como se fosse uma região sudeste. E ficou os indicadores do Baixo Vale do Ribeira. Entendi. Agora entendi. E aí, nós ficamos em último lugar, em termos de receita per capita das prefeituras, em termos do nível de escolaridade, índice de mortalidade infantil, renda média da população, tudo dados oficiais. Nossa, gente. E com isso debaixo do braço, a primeira pessoa que eu procurei foi o governador. Ela já disse, falou, governador, como é que é a nossa região? E parte disso aí, nós temos culpa, porque a gente ficou muito tempo sem representação política, mas o Estado também tem a maior parcela de culpa por não ter deixado a região sem, exatamente, não foi cobrado e deixou de investir na região. Levei isso ao vice-governador, a todo o secretário de Estado, e o Serra chamou o secretário de Planejamento, que era o Dr. Luna, acione todas as secretarias de Estado para fazer, cada secretaria fazer um programa de prioridade à região do Giribone. Tanto é que o Serra veio aqui em Itapetininga e anunciou um pacote, na época, né, pacote de mais de 300 milhões de reais só em investimento na região, somando as diversas secretarias. E a partir dali, eu sempre usei esse estudo, né, para poder convencer os vários governos que passaram a investir. Inclusive, o atual governador Tarcísio, assim que eu tomei posse,
pedi uma audiência com ele, também fui tomar um café com ele e levei esse estudo para ele, tá? Nós tiramos muito, avançamos bastante, mas temos que continuar avançando. Você levou esse projeto atualizado ou não, original? Eu levei o que eu tinha feito originalmente, o que embasou, porque é um programa contínuo, né? Um programa que não começa e não para. Tem que... Mais para frente eu devo fazer um outro levantamento. Para ver como é que está. Mas a nossa região, essa região está um pouco melhor, né? É visível também que está melhor, né? Melhorou bastante, né? Muitas duplicações. Duplicou de Sorocaba até Itapetininga, depois foi recuperada a Raposa até Ourinhos. Agora vai completar a duplicação aqui, que liga até Capão Bonito, vai duplicar até o Paraná, a SP258. Olha que legal. Melhorou bastante, né? E os ambulatórios médicos de especialidade, nós tivemos aqui implantado em Itapetininga e Itapeva, eu fiz um outro estudo, quando eu vi que o governo ia lançar alguns ambulatórios médicos, todas as regiões querem, né? Que é um investimento do Estado, não é das prefeituras. Eu tenho que puxar alguma coisa para a nossa região. Eu perguntei, fiz até por escrito, para todos os prefeitos da região, na época, quanto cada prefeitura estava gastando por mês para transportar doente para fora da cidade. Além do custo e sofrimento das pessoas. Na época deu quase 2.900.000 e pouco mil. Eu fiz uma planilha município por município, levei para o secretário de saúde, para o chefe da Casa Civil, e falei, vocês vão implantar um ambulatório de média especialidade, a região tem que ser tratada com prioridade. Veja o quanto nós estamos gastando para transportar doente para longe da cidade onde eles moram. Aí foi autorizado o AME de Itapetininga e o AME de Itapeva. Então, mas baseado em estudos, né, em argumentos. Não foi uma coisa, uma coisa política, não foi só uma questão política. E o AME, ele tem, você sabe se tem em outras cidades? Deve ter também em outras cidades. Não, era um programa do governo do estado. Tem aqui mais próximo, além de Itapetininga e Itapeva, tem Avaré, e tem algumas outras cidades do estado. Eu não sei, as pessoas têm falado um pouco disso, né, tem um gargalo no nome agora, né? A saúde pública, de maneira geral. Por que você acha que isso... Por que isso está tão assim nos dias de hoje? Não é só aqui em Itapeva, mas em todo lugar. Não, é o Brasil, né? Brasil, né? O que aconteceu com a nossa saúde pública, deputado? A saúde pública, o modelo SUS, que é o Serviço Universal de Saúde, ele é muito bonito no papel, porque eu, você, Bruno, Maricá, todos... Tendo dinheiro, não tendo dinheiro, sendo rico, sendo pobre, todos têm direito à saúde pública no Brasil, é universal. Só que a demanda é maior do que a capacidade de fazer com rapidez, com um atendimento mais rápido. Então, sobrecarrega muito o sistema pela alta demanda que tem, porque é tudo gratuito, todos têm direito. Pra você ter uma ideia, as prefeituras, constitucionalmente, elas têm que gastar no mínimo 15% com saúde, 25% com educação e 15% com saúde. Dificilmente você acha uma prefeitura que gaste menos que 30% com saúde. Meu Deus. Porque começa a ficar ruim e começa a apertar as prefeituras, né? E as prefeituras têm as suas limitações orçamentárias. A tabela SUS, que é do governo federal, há muito tempo não é devidamente reajustado. Então vai defazendo, o ressarcimento vai perdendo. Por que você acha que não é atualizado? É questão de prioridade, governar é prioridade, né? Então... Saúde pública não tem sido prioridade, então... É o que eu falo, muitas vezes as brigas políticas sobrepõem os interesses da população. Muitas. Fica brigando em vez de cuidar daquilo que mexe com a vida das pessoas. É por isso que eu falei, de uma certa forma, que a política tem muita vaidade. E que lá atrás você não foi vaidoso, quando você fez a sua opção por ficar na nossa cidade, na nossa região. E eu valorizo isso, porque, se veja bem, as pessoas... É só vaidade, né? Isso que você acabou de falar, né? O interesse político sobrepõe muitas vezes o interesse da população, né? Então, a saúde pública, a nível de governo federal, não tem corrigido a tabela SUS, o que prejudica muito na conta. Quantos anos mais ou menos? 20? 10? Foi mais de 10 anos.
E não tem corrigíveis. Então você vai perdendo e perde, inclusive, a qualidade. Capacidade de fazer. Exatamente. Os profissionais, os bons profissionais, por mais que queiram vir, acabam que não tem condição, porque como é que vai? Precisa sobreviver também o médico, Exato, né? Precisa melhorar. O governador Tarcísio, tem uns que criticam, tem outros que elogiam, tem coisas que podem ser criticadas, tem coisas que podem ser elogiadas. Então, o governo tem os dois lados. Sim. Mas dos elogios que nós devemos fazer ao governador Tarcísio foi que ele criou a tabela SUS paulista. Mas seguem isso? Os hospitais seguem? Seguem, por produtividade. Uma cirurgia que, por exemplo, que o governo paga R$200, ela custa 3 mil, o governo do estado complementa. Então, ele deu um fôlego, isso a gente mas só nos hospitais estaduais. No estado de São Paulo, que é a competência do governador. Então, mas só nos hospitais, não no municipal, por exemplo, no nosso, não. Não, são os hospitais que têm o convênio com o estado, né? Ah, tá. O nosso tem? Tem. Muito bom. Hospitais filantrópicos também estão recebendo, né? Então, que bom. Então você paga uma diferença, sim, dá um fôlego maior para poder fazer Mas ainda é pouco, aparentemente não tem sido suficiente, de uma certa forma. Porque para atender com qualidade toda a demanda, né? E você, como pré-candidato e futuro, quais são os seus projetos futuros? Você pode falar? Não, os projetos é assim, a gente não... E você pode nos adiantar? O que a gente quer é continuar fazendo o Estado olhar com atenção, com prioridade. O meu trabalho como deputado muito tem sido, além do que a gente conhece, é uma prospecção. Por exemplo, lá para a Barra do Chapéu. O que é importante para a Barra do Chapéu que depende de uma ação do governo do Estado? Você tem que ter esse conhecimento. Uhum. Lá para Buri, o que é importante para Buri que o Estado possa ser parceiro? Então, é um trabalho também de conhecimento da realidade da nossa região, e isso daí você ir filtrando para poder estabelecer as ações junto ao governo do Estado, fazendo com que o Estado invista naquilo que é mais importante para cada município da região. Além das coisas estruturais, né? Por exemplo, saúde pública. A gente sabe que tem, como a gente falou, tem que melhorar muito. Então, tem um hospital novo que está sendo construído em Itapetininga, acompanhar para que termine a construção, para que ele funcione adequadamente depois de pronto. Capão Bonito está ampliando também bastante o hospital. Lá vai ter um centro de hemodiálise em Capão Bonito para aproximar serviços de hemodiálise das pessoas, principalmente mais aqui ao sul da nossa região. Então, tem algumas coisas que são estruturantes que atendem não um município isoladamente, mas uma região. O Hospital de Itapetininga vai atender Itapetininga e a região. O Hospital Novo de Capão Bonito vai atender Capão Bonito e a região também. A duplicação aqui de Itapetininga, Ourinhos, de Capão Bonito até Itararé vai atender toda a região. Então, são ações estruturantes que melhoram a região como um todo, além daquelas prioridades pontuais de cada município da região. Como que você enxerga as nossas necessidades? O que você acha que nós devemos esperar do deputado Edson? Continuar fazendo o Estado investir. Nós falamos de infraestrutura, que é uma área importante. Mas você tem alguma coisa para Itapetininga, para a nossa micro-região, Itapetininga, Lamaria, Ingatuba? Na área da saúde pública, o hospital daqui, ele está vai ajudar que ele funcione adequadamente. Uhum. Concluir as malhas viárias, as duplicações que vai atender aqui na nossa região. Apoio ao setor agropecuário. E deixar a região mais atraente para a iniciativa privada, para gerar mais emprego na cidade, movimentar a economia, e isso daí, consequentemente, se melhora a condição de vida da população. Isso aumentar a renda per capita, né? Deixar subir o patamar de desenvolvimento. As indústrias, né, você tem alguma coisa, pensa em trazer alguma fábrica, alguma indústria, porque a bem da verdade é a indústria que aumenta a renda per capita, né? E se quanto mais indústrias, é tão difícil no Brasil isso também. Se a gente for falar em indústrias, nós estamos... A indústria, eu cito, por exemplo, a segunda fábrica da Duratex. Investimento na época de 600 milhões de reais. Na época que eu era secretário. Não sei se você sabe, mas por pouco ela foi para Minas Gerais. Não sabia disso. O projeto deles era fazer a fábrica em Itapetininga, mas na época
Minas Gerais tinha baixado o ICMS a 3% para levar a indústria para lá. Nossa. Aí eles tentaram conversar com o governo do estado, não houve acordo. Quando eles me procuraram, o diretor do Itaú e daqui da Duratec, que é o grupo Itaú, tinha participação no grupo Duratec. Falou, olha, nós queremos anunciar Itapetininga, mas Minas está oferecendo vantagem fiscal. Se a gente não tiver alguma compensação aqui no setor madeireiro, nós vamos ter que anunciar a fábrica em Minas Gerais. Aí eu fui conversar com o vice-governador, que era o Fifo Domingo, e ele falou, olha, Gilberto, a gente até concorda com o pleito da Duratec, mas o problema é a Secretaria da Fazenda, que não concorda. Você que é de Itapetininga, veja o que você pode fazer lá. O próprio vice-governador. Lavou as mãos. Eu fui falar com o Dr. Calab, que era secretário da Fazenda, expliquei para ele. Ele falou, vou estudar o assunto. Passou uns dias, o pessoal da Duratec me cobrando uma posição. Aí eu liguei para o Dr. Calab. Dr. Calab, aquele assunto dele. Falou, bom, nós estudamos o assunto aqui, não dá para atender. Meu Deus. Mas quando eles mandarem o produto deles de Minas Gerais para o estado de São Paulo, a gente vai cruzar o crédito do ICMS deles aqui. Falei, mas daí a fábrica já foi para Minas, né? Aí eu me lembro um dia, eu estava na Avenida da Rebouça, ia ter uma reunião à noite com o governador, no Palácio. Toca o telefone, é o diretor do Dr. Irineu, na época, do Grupo Itaú. Ele, bom, mais uns dias nós vamos anunciar a fábrica aí. Do jeito que está, nós vamos ser obrigados a anunciar em Minas. Meu Deus do céu. Porque fiz a reunião com o governador dos assuntos da secretaria. O governador, agora tem um assunto para tratar que não é da secretaria, mas é do interesse de Itapetininga e do estado de São Paulo. Nós vamos perder uma fábrica de 600 milhões de reais. Contei toda a história para ele. Daí ele falou, não, pode deixar, que isso eu vou tratar pessoalmente. E atendeu, não o pleito específico para beneficiar a Duratec, para beneficiar o setor madeireiro, né? Tanto é que o governador veio da nossa pedra fundamental aqui, da segunda fábrica que está operando. Então, foi muito pouco. Então, você tem que estar atento também às ações para poder ajudar o setor privado a investir na região. É não desistir, né, gente? Não, ir até o fim, até o fim, até onde você puder, para, olha, não dá, não deu certo. E se sabe que uma outra empresa que quase fechou aqui, o que é hoje J Azul, era o Céu Azul, o frigorífico. Eu estava em Mojimirim, também na época era secretário, quando o senhor Aristide Pavan, que era o dono do frigorífico Céu Azul, me procurou, falou, Gilberto, tirou um papel, falou, frigorífico tal fechou em São Paulo, foi para o Paraná. Frigorífico tal fechou em São Paulo, foi para o Paraná. Se São Paulo não mudar o setor fiscal da agricultura, eu vou fechar, vou ser obrigado a fechar Itapetininga e para o Paraná. Preciso falar com o governador. Quando terminando o evento, ia ter um café ali com o prefeito, com o governador, você vem comigo, nós vamos falar com o governador. Então, eu estava junto com o governador, a secretária, sentamos, tomar um café, ele tirou o papelzinho, o governador fechou, né? Na volta para São Paulo, estava voltando de volta para São Paulo, falei, governador, só em Itapetininga nós vamos perder mais de 1.000 empregos se eu fechar o frigorífico lá. Falou, não, temos que impedir isso aí. E realmente atendeu o setor, teve um evento no Palácio, tá, o JBS aí funcionando a todo vapor. Então, são algumas, estou contando 2 exemplos concretos, reais, e você está atento ao movimento, atento às coisas que acontecem, para ajudar a trazer desenvolvimento para a região. E qualificando a cidade, qualificando a região, você passa a ser mais atraente, você tem mais facilidade para trazer empresas para cá. Muito bom mesmo. Eu, nesse aspecto, eu acho que quando você caminha, deixa eu perguntar uma coisa, quando você caminha pela cidade, e você caminha muito, né? Você vai, é uma tradição. Outro dia me falaram o seguinte, Cris, é uma tradição o Geribone ir para a feira. Quando ele não vai para a feira, a gente sabe que aconteceu alguma coisa. Como que você tem sentido estado de espírito da população brasileira de um modo geral? Como é que você tem percebido o cidadão, essa coisa que está acontecendo de um modo geral, com todo mundo, rico, pobre, mais ou menos? Como que você vê, agora eu já estou saindo um pouco do daqui, para a gente sentir um pouquinho mais a população de um modo geral, como pessoa e como
pré-candidato, você sente algum descrédito, assim, as pessoas, está tão difícil, como é que a gente vai confiar nas pessoas? Como que você percebe isso como Edson Giliboni como pré-candidato? A gente percebe também uma certa frustração, de maneira geral, né? Do Brasil poderia estar melhor. O pessoal fica um pouco insatisfeito com tanta confusão, com tanta briga. Você liga o jornal, liga a televisão, liga o rádio, é só confusão, é só briga. Você não vê coisas muito positivas a favor do país. Então, isso daí cria uma certa satisfação. Agora, lógico, no meio político você tem gente boa e tem gente ruim, tem gente com boas intenções e tem gente que se aproveita da situação por outros interesses. A gente tem visto vários exemplos aí. É que a gente volta de novo no bom político, lá no início da sua carreira e tal, de fazer o bem, pensar na população, essa vaidade. Como é que você acha que pode mudar? Vamos supor assim, vamos esquecer, assim, o que pode ser uma luz no fim do túnel em sistema, por exemplo, uma educação melhor, uma condição de empregabilidade mais consistencialmente, menos ajuda de ajuda social para a pessoa querer ter vontade de trabalhar no sentido de ganhar mais, de crescer. Como que você, como Edson Giliboni e depois como deputado, entende que pode ser o caminho? O caminho, a gente vive numa democracia. O caminho começa, a democracia, a base da democracia é o voto. Então, acho que as pessoas têm que ter muita consciência e muita responsabilidade ao votar, porque qualquer cargo público eletivo, seja o vereador, prefeito, deputado, governador, presidente, vem do voto, vem das pessoas. Então, muitas vezes fala, fulano de tal está aprontando lá, mas ele está lá porque ele recebeu o voto de parcela da população. Então, acho que a população tem que ter muito claro que o voto é uma procuração que a gente dá para quem... branco, né? Quando você dá uma procuração, você delega para aquele que recebe sua procuração para agir em seu nome. O voto é a mesma coisa. Quando a gente vota em alguém, a gente está delegando a quem recebe o voto o poder para trabalhar. Se quem recebe a procuração não trabalha bem, a culpa é de quem delegou. Você delegou para alguma pessoa que você não analisou direito, não confiava, ou não procurou... Ou as pessoas, ou os próprios eleitos mudam, né? Às vezes as vaidades, os interesses próprios acabam que... Então aí cabe ao eleitor acompanhar. Acompanhar. Se você errou uma vez, não precisa errar a segunda. Exatamente. Né? Seja em qualquer cargo eletivo. Né? Se você deu o voto, você deu a procuração, você tem o direito de cobrar que aquela pessoa trabalhe direito, haja corretamente. Né? Perfeito. Acho que a base é isso. Eu sempre cito que muitas vezes as pessoas votam sem meio no ar, né? Quando votam em candidatos virtuais, né? Candidato de rede social. Eu já vi vereadores procurar deputado que teve voto na cidade e não ser nem recebido pelo deputado. É impressionante, aconteceu muito isso. Não, meu voto é ideológico, não tenho compromisso com a cidade. Então, quem votou naquela pessoa acabou desperdiçando voto. É uma procuração com uma pessoa errada. Né? Uhum. Nós tivemos, por exemplo, uma pessoa com a vida de realização social, fazia um grande trabalho aqui no Brasil, Antônio Emílio de Moraes perdeu uma eleição para governador, uma pessoa com o espírito público que ele tinha. Então, perdeu por quê? Porque quem votou não se inteirou direito, né? Eu acho que ou a própria campanha talvez não tenha conseguido alcançar o objetivo, mas é aquela coisa, as pessoas ficam meio encantadas e acabam que não conseguem enxergar o contexto, o que está por trás, e etc. E tal. Mas é um amadurecimento, né? Um aprendizado, né? A gente tem que estar avançando. Né? Talvez não seja na nossa... ainda não, espero que a gente possa ainda ver alguma coisa. Mas que vá avançando. Que vá avançando e tal. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho bacana também, é que você curte muito atividade física, né? Você sempre gostou de corrida? Não, você sempre gostou. Por que eu estou falando isso? Esporte. Você sempre gostou de corrida, de esporte.
E você, de alguma forma, isso norteou um pouco a sua vida política ou não? Não, foi uma atividade paralela. Na verdade, quando eu era pequeno, meu sonho era ser jogador de futebol. Verdade. Sabe que quando eu estava terminando o científico, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer educação física ou engenharia. Tanto que eu gostava de esporte. A vida toda eu joguei, desde a época do primário, disputando campeonatos, campeonato de futebol de salão, campeonato de futebol de campo. Joguei basquete também durante alguns anos, pelo Peixoto Domingos, disputando jogos colegiais. Joguei na Juvenil do Derac, disputando campeonato amador, campeonato varziano, de futebol de campo. Então eu sempre gostei de esporte. Né? Eu sempre achei que era uma coisa importante, até para convívio, fazer novas amizades. Né? Eu tenho grandes amigos aqui que conheci no futebol, jogando futebol junto. Isso é muito bom. Né? Então eu acho que é uma atividade saudável. Né? E agora, ultimamente, não tenho conseguido jogar futebol, parei quando começou a pandemia, daí fechou tudo. Aí, como é uma coisa com menos risco, comecei a dar umas corridinhas. Mas é bom, né? Tomou gosto, né? Sua filha vai com você também, que eu já vi. De vez em quando ela vai. Ela tá correndo mais que eu já. Mas é bom, né? Deixa eu perguntar, você é avó já, né? Eu 2 netinhos. Deixa eu perguntar, você, estava vendo você há 7 anos, você tem 71, 72? 73. 73. Se você ganhar, se o melhor acontecer, se você, a sua pré-campanha passar, e você, das convenções, piriri-poró, chegar lá e vencer, você vai seguir adiante, óbvio, né? E em ganhando, você depois pretende continuar ou já vai, acho que agora eu vou me aposentar? Como é que você vê? Como é que se vê isso? Tudo é questão de momento. Né? Então, primeiro eu tenho que vencer, se for eleito, tem no mínimo uns 4 anos de compromisso de trabalho. Porque você não para, né? Assim, tipo, não vai daqui 2 anos se candidatar a outra coisa, né? Não tá previsto. Não. Porque já me disseram que o seu sonho é ser nosso prefeito, é verdade? Eu já fui nas últimas eleições, nas passadas também, muito solicitado para ser candidato a prefeito. Por que eu não fui? Porque eu tinha um compromisso, eu tinha que abrir mão de 2 anos do mandato de ser eleito. Para ser candidato, não teria que escolher. Mas ser eleito, teria que renunciar aos 2 anos de mandato de deputado. E eu fui eleito, todas as vezes que eu fui eleito deputado, com votos da região. Votos de Itapetinga e votos da região. Então eu sempre achei que não seria correto você abrir mão dos votos das pessoas da região que confiavam em você. Então, por isso que eu não fui candidato nessas últimas eleições, principalmente quando o meu irmão abriu mão de ser candidato. Você não imagina a pressão que eu recebi para ser candidato a prefeito na época. Eu imagino, sim. Mas foi em função desse compromisso que eu tenho também com a região. Sim. Tem que ser honrado. Isso é bem legal mesmo. E voltando a falar disso, da campanha deste ano, da pré-campanha deste ano, como é que você está vendo a corrida para deputado estadual, para deputado federal, para senador e o presidente deixa para lá. Mas assim, por que eu pergunto? Porque eu converso com muitas pessoas e o voto parece que está todo mundo muito em dúvida. As pessoas estão muito assim, sabe, Giribone? Eu não sei. O deputado federal, então, é um inferno, ninguém sabe nada, entendeu? Senador, olha, eu nem sabe os candidatos direito. Então, olha, eu vou falar uma coisa, eu me considero uma pessoa relativamente politizada, mas não tenho a menor noção de quem, pela primeira vez na vida, que eu vou votar para deputado estadual, eu estou vendo. Mas federal, senador, é impressionante como as pessoas estão muito, muito em dúvida. A maioria, né? Acho que a maioria, muito em função de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Muita turbulência, né? E os candidatos, assim, agora que começa a definir quem serão os candidatos. Aqui no estado de São Paulo, que eu sei que é candidato, já falou para mim que é candidato, é o Derrite. Senador? Senador, estou falando do senador. E o André do Prado, que é o presidente da Assembleia, que eu tive semana passada. Mas o André do Prado só é conhecido do governador, não é? Ele é do PL. Ninguém conhece.
E conhece o André do Prado? Não, mas é candidato. Não, eu sei, mas é um... E pela imprensa que me falaram que a gente vê, a Simone Tebet, mais à esquerda, mais à esquerda, é isso então, o que eu sei de senador, com 3 pré-candidatos, o Delito, o André do Prado e a Simone Tebet. São 2 que nós vamos colocar, Tem que votar 2 vezes, vai eleger 2 senadores. É muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Tem que escolher bem. Tem que escolher muito bem. Por último, vou te perguntar uma coisa. Se você fosse se definir, porque eu vou dizer o seguinte, você é uma incógnita, né? Ninguém sabe. Mas eu vou perguntar. A Júlia já se definiu como centro-direita. O Fábio, que eu entrevistei essa semana, se definiu como direita. Você é centro-direita, centro-esquerda, de direita? Se você fosse, não sei como é que você entende. Eu estou no União Brasil. O União Brasil é centro-direita. Ah, então tá bom. Eu entendi. Eu imaginava isso, mas as pessoas, não sei, eu não faço ideia, mas... A União Brasil agora fez federação com o PP, então tem que caminhar... Está um pouco mais, assim, o PP mais à direita, né? E por mais que a gente não pense nisso, acaba pensando, para deputado estadual nem tanto, mas para federal a coisa pega mais, né? A federal tem um pouco mais da questão ideológica, a questão política. O que dá para a gente perceber, eu não sei se eu posso estar errada, mas o estadual vai sair daqui. Não tem ninguém de fora que esteja... Votar assim, em candidato de fora é uma oportunidade, né? Que perde, porque o deputado de fora não digo que seja melhor ou pior do que o deputado daqui da região, mas é que é questão de prioridade. O deputado de Campinas, ele vai cuidar primeiro da onde? Da região de Campinas. O deputado lá de Santos vai cuidar da onde? Da Baixada Santista. De Itapinga vai cuidar daqui. Então é uma questão de qual a prioridade do deputado. Então, para a gente fechar a entrevista, eu quero que você passe uma mensagem exatamente para esse eleitor, para o cidadão itapitingano, o que ele deve pensar na hora, o que ele deve priorizar na hora de colocar os nomes à disposição a deputado estadual, que é o foco dessa série. Que vote bastante consciente, analise o histórico de cada candidato, você tenha certeza que ele tem compromisso com a região. E, Cristina, diferente da eleição de prefeito, o prefeito pode sair 20 candidatos, com certeza você vai eleger um candidato, você não deixa de eleger um prefeito. Sim. E a região, quando dispersa muitos votos para deputado, corre o risco de não eleger ninguém. Não eleger ninguém. E a região ficar para trás. E ver também a questão da viabilidade, porque se você não tiver um trabalho forte regional, é difícil você conseguir se eleger. Hoje, qualquer partido, se você imaginar aí menos de 80, 70, 80 mil votos, dificilmente você tem viabilidade eleitoral. Está nesse número para deputado estadual? Ou varia de partido para partido? Eu vi um candidato do PSD está na imprensa esses dias que provavelmente ele queira desistir porque está achando 100 mil votos para se eleger. Deputado estadual? 100 mil votos é um número meio pesado, mas eu acho que menos de 80 mil é jogar na loteria. Você acha que está na média uns 70 mil? 60, 70? Mais de 70, eu acho. Menos de 70. Meu Deus do céu. Mas você conseguiu se eleger com menos também, não teve uma eleição que você conseguiu? Na eleição passada, né? Agora nesse quadro que está aqui hoje, muitos candidatos com bastante mandato, vai ser... A gente trabalha para deputado estadual, o ideal, com 70 mil você passa a ter uma certa chance. O ideal é você ter de 80 mil para cima. Meu Deus. Por isso que a gente tem trabalhado bastante na região, bastante forte na região, fortalecendo o trabalho para somar com só os votos de Itapetininga não elege nenhum estadual, nenhum federal. Se você não tiver uma votação bem estruturada na região, é voto perdido. Você vai votar, mas uma pessoa que não tem chance de se eleger. E você atinge de Sorocaba para cá de modo geral? Ou você pega o seu trabalho, ele ronda mais a região sudeste ou abarca um pouquinho mais? Umas 90 cidades. Isso é muito bom, hein? Pega ali de Mairim, São Roque, ali, aquela região ali
de Sorocaba e vem descendo para baixo, até as divisas com o Paraná nos vários eixos. E você tem trabalhado muito, né, Gilberto? Eu tenho observado o trabalho seu de pré-campanha, ou não é assim, de uns 2 anos para cá, você está incansável, né? Não tem parado, né? É impressionante. Eu fico onde haja, como é que chama aquelas pílulas de pra cima, né? Como é que chama? Eu esqueci. Energético? Esses energéticos, porque é impressionante, você não para, tá em tudo quanto é lugar. E eu lhe desejo toda boa sorte, porque eu desejo boa sorte para todos os pré-candidatos, né? Mas eu sei que você tem uma história bem longeva, e eu acho que Itapetininga, ela precisa de cada um dos 3 que eu entrevistei, ok. Mas você tem um handicap que é muito forte, né? Que é muito grande. Então, eu lhe desejo muito, muito boa sorte também. Eu te agradeço. E que, se Deus permitir, que o melhor aconteça. A gente faz o que está no nosso alcance, depois deixa na mão de Deus. Né? É verdade. Muitíssimo obrigado. Pensa aí, viu, meninos e meninas, porque a gente precisa ter alguém lá, porque se acabar essa eleição, se acabar o seu mandato e ninguém for, nem ele, nem uma outra pessoa, nós estaremos à deriva. Para o fim da fila. O fim da fila. Então vamos pensar muito. Um abraço, obrigada. Curtam, compartilhe. Um abraço.